Estávamos orientados pelo professor Kanzaki. Meu trabalho é sobre o perfil demográfico, socioeconômico de saúde dos estados brasileiros, desde o início da pandemia até agora. O objetivo do trabalho é avaliar o impacto da pandemia na sociedade brasileira, sob uma ótica socioeconômica e de saúde. Então, para isso, a metodologia usada foi o levantamento de dados do PIB, do PNAD, o tabelamento dos dados epidemiológicos, taxa de transmissão, taxa de mortalidade e taxa de hospitalização. Foi feita a revisão de artigos científicos e realização da análise conjunta entre PNAD e dados epidemiológicos. Resultados de discussão. No primeiro trimestre de 2020, foi avaliada a queda do PIB de 1,4% para menos 0,1%, e no segundo trimestre o PIB chegou a menos 10,7%. Isso porque nesse período a gente estava passando por lockdown e estava havendo uma menor circulação de pessoas, e com uma menor circulação de pessoas e a restrição do setor de comércio e serviços, que representam 70% do PIB, a gente tem essa queda acentuada, né? Já no primeiro trimestre de 2021, o PIB ele já era de 1,9%, mas isso veio acompanhado também do aumento do número de casos. Isso porque nesse período houve a reabertura do setor de comércios e de serviços, estava ocorrendo a vacinação, fim de várias medidas restritivas, como lockdown, distanciamento social. Então, a gente tem um aumento da circulação de pessoas, o que leva ao aumento de consumo, mas a gente também, com esse aumento de circulação, a gente tem aumento da taxa de transmissão. Isso levou ao aumento de casos durante esse período. No que é relativo à taxa de desemprego, foi averiguado que no quarto trimestre de 2019, a taxa de desemprego já era de 11,1%, mas que no primeiro trimestre de 2020, ela vai para 12,4%, chegando ao seu auge de 14,9% no terceiro trimestre de 2020. De novo, durante esse período, houve uma restrição no setor de comércio e serviços e muitas pessoas foram demitidas. Também foi avaliado que pessoas pardas com menor escolaridade, elas tiveram uma taxa de desemprego maior do que outras pessoas, e mulheres foram as mais afetadas nos estados do Nordeste. Também foi verificado que estados com menor saneamento básico, ou saneamento básico precário, e com grande população, tiveram uma taxa de contágio, uma mortalidade maior. Isso porque esse tipo de situação do Estado dificultava o controle da taxa de transmissão e aí levava ao aumento da taxa de contágio. Em São Paulo e Rio de Janeiro, a saúde da população, com taxa de hospitalização, taxa de mortalidade, a instituição ou não de lockdowns, ela refletiu muito na economia do Brasil. Isso porque eles são dois estados que detêm a maior parte do PIB do Brasil, são economias fortes, voltadas principalmente para o setor de serviços e comércio. Então, como esse setor foi mais afetado, qualquer efeito que havia nesses dois estados afetava em muito as taxas de desemprego e a economia do Brasil como um todo. Então, fica evidente que a pandemia ela aprofundou problemas sociais e estruturais que já existiam no Brasil, em vez de criar problemas novos. Também foi avaliado durante a pesquisa a importância do auxílio emergencial, sendo ele uma medida que foi adotada para tentar mitigar o efeito da pandemia na economia. Segundo a projeção que foi feita, o benefício ele gerou um aumento no PIB de 0,55%, e isso no ano de 2020, e gerou um efeito permanente no ano de 2021, com um aumento de 0,31%, além do efeito positivo na taxa de desemprego, com a queda dela em 0,81%.